Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, o Deus da esperança, o Deus da misericórdia, Deus que se faz presente em nossa vida, em todos os nossos momentos, principalmente naqueles momentos em que nós precisamos da misericórdia de Deus. Aliás, em todos os momentos, nós precisamos sim da bondade e da misericórdia de Deus. Queremos também sermos misericordiosos, como nosso Deus é misericordioso. Esta é a grande vontade de Deus, que todos nós nos tornemos semelhantes a Ele. E para isso nós somos batizados em nome de Jesus, em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Por isso, que a nossa vida possa testemunhar a beleza e a misericórdia do nosso Deus. Nós sabemos que neste ano estamos vivendo o ano santo, o ano da misericórdia, um ano jubilar. Na história bíblica, este tempo de celebrar o jubileu é muito comum, inclusive no Antigo Testamento, sempre celebravam o jubileu. E na igreja, depois de Cristo, depois do ano 1300, começou-se a celebrar o ano jubilar, que é de 25 em 25 anos. O último ano santo que nós tivemos foi no ano 2000. O ordinário, seria que fosse celebrado no ano de 2025. Mas o Papa Francisco, cheio de misericórdia, quis celebrar este ano um pouco antes. Por isso é um ano extraordinário, Está sendo celebrado 9 anos antes do tempo de 2025. Por que será? É claro que o Papa Francisco tem mostrado para o mundo inteiro que ele é um homem misericordioso. É um Papa que tem um coração que ama, que quer o melhor para todas as pessoas. Desde a sua vida de padre aqui na Argentina, de bispo, ele sempre fez isto. Foi um religioso, um padre, um bispo misericordioso. Andava, caminhava nos bairros, nas periferias de Buenos Aires, servindo ao povo, caminhando com o povo. É claro que no ano da misericórdia, a igreja foca mais a questão do perdão, É um ano de pedir a Deus perdão de nossos pecados. E o Papa concede as indulgências que precisam ser bem entendidas. A indulgência que o Papa Francisco quer fazer é muito diferente daquela da Idade Média, Não podemos confundir as coisas. As indulgências que ele quer é mostrar que Deus quer que o homem reconheça os seus pecados, que busque em Deus o perdão dos seus pecados. Por isso Deus tem um coração misericordioso. A etimologia da palavra, a origem da palavra misericórdia quer dizer isso. Cordes quer dizer coração, miseres é perdão. Então é um tempo favorável para que nós possamos reconhecer os nossos pecados. Somos um povo pecador, mas temos um Deus misericordioso. E aí tem uma proposta muito bonita, em toda a diocese, os bispos abençoaram as portas santas, normalmente a porta da catedral. Aqui na nossa diocese de Divinópolis, a porta da catedral de Divinópolis e a porta do santuário de Nossa Senhora da Conceição, em Conceição do Pará, foram abençoadas para serem as portas santas. É claro que não basta passar pela porta por passar. É preciso que haja dentro do coração o arrependimento do pecado, a busca do perdão de Deus. Por isso, todo o rito de passar pela porta deve acontecer também com a confissão auricular, Ou seja, o padre ir no padre, pedir ao padre o perdão dos seus pecados. E o padre, em nome da igreja, em nome de Deus, vai perdoar os seus pecados.
É tempo de aproveitar. Acho que tudo que é bom tem que ser lembrado e aproveitado. Não podemos deixar passar este tempo tão propício, tão favorável. No mundo da misericórdia, somos chamados também a ser misericordiosos. Repetimos, como nosso Deus é misericordioso, nós também devemos ser misericordiosos. Como Deus nos perdoa, nós também queremos perdoar. Até porque nós rezamos sempre no Pai Nosso: perdoai os nossos pecados, como nós perdoamos aos nossos devedores, a quem pecou contra nós. Seria uma incoerência muito grande querer de Deus o perdão sem perdoar aqueles que nos ofenderam, né? É tempo também de perdoar, né? A igreja quer ser esperança, por isto ela se coloca como opção, né? Como jeito, como caminho. O caminho do pecado não é bom. O caminho da graça, sim, nos eleva, nos santifica, nos faz mais felizes. E a igreja tem esse jeito, né, de ser caminho para que possamos ir ao encontro de Deus, ao encontro do Pai. Como pessoas perdoadas, como pessoas que querem uma vida próxima de Deus, né? E nós queremos pensar que nessa nossa prática religiosa, devemos nos nutrir da ciência e teologia. A teologia nos motiva a isto, a entender que Deus é onipotente, é misericordioso, é poderoso, mas é sobretudo um Deus que quer a nossa participação. Deus que está no meio do povo, quer que o povo esteja no meio com Ele também, esteja nele também. É por Cristo e em Cristo que nós vivemos a nossa fé, nossa prática religiosa. E, pensando no pecado, às vezes nós temos dificuldade de entender o que é pecado. Pecado é quando nós contrariamos os projetos de Deus. É quando nós prejudicamos a uma pessoa, quando nós destruímos os sonhos, as esperanças de uma pessoa. Agora, Deus está sempre pacientemente querendo a nossa reconciliação. Poderíamos até lembrar, por exemplo, do Evangelho de Madalena, né? Quando apresentaram Madalena para Jesus. Ele não a condenou, ele a abençoou e derramou sobre ela a sua bênção, a sua misericórdia. E ele mesmo falou: eu não te condeno. Se os outros não te condenarem, eu também não vou te condenar. Mas vai e não tornes a pecar. É a graça da misericórdia, um Deus que nos quer resgatar de uma vida menos boa para uma vida feliz, para uma vida cheia de Deus, cheia de graça. Nós pecamos quando nós não entendemos a grandeza de Deus, a presença de Deus no nosso meio. Quando nós não entendemos que nosso dever é fazer aquilo que Deus quer de cada um de nós, é sermos obedientes a Deus na busca da vida para todos. E é bonito quando você é vivido em família, né? Quando o marido, quando o esposo, quando os filhos querem fazer a felicidade do outro, né? Dar alegria ao outro e perdoar se por um acaso existe uma falha ou mesmo pecado, né? Devemos viver uma fé de reconciliados com Deus. Isso agrada muito a Deus e agrada a todos nós. É para o nosso bem. Queremos também pensar que o pecado tem várias dimensões. Por exemplo, a dimensão social. Às vezes, nós nos preocupamos muito com o pecado espiritual, que existe, é claro, né? Mas esquecemos os pecados sociais. Por exemplo, aqueles cometidos contra a ecologia. Quantos danos à natureza nós fazemos, né?
É pecado, sim. Destruir aquilo que Deus fez, maltratar aquilo que Deus fez, é sim um pecado. Outro pecado comum e pouco entendido como pecado é a questão da justiça. Devemos ser justos. E o que é isso? O que é ser justo? É reconhecer que aquilo que é do outro, né? Injusto é eu querer o que é do outro. Nosso Deus é o Deus da justiça. Aliás, o Evangelho nos motiva para isto. Se a gente for contextualizar o Evangelho, a gente vai perceber que o nosso Deus é o Deus da justiça. É um Deus que quer que respeitemos o que é do outro, que nunca tiremos o direito do outro, aquilo que é do outro, né? São pecados que nem sempre são lembrados. Eu fico pensando, por exemplo, quando nós tiramos do outro a liberdade dele enxergar o bem, ver Deus, usufruir da graça de Deus, né? Quando nós tiramos a liberdade do outro fazer as coisas retas, certas, viver a vida, nosso Deus é libertador. Por isso, Ele quer que sejamos felizes, que vivamos a graça com toda a liberdade. E no Evangelho de Jesus, em João 12:47, Jesus fala assim: e se alguém ouvir as minhas palavras e não crer, eu não o julgo, porque eu vim não para julgar o mundo, mas para salvar. Nós às vezes temos uma ideia de um Deus carrancudo, um Deus cara fechada, um Deus ditador, moralizador. Esta é uma ideia antiga, é uma teologia antiga. Deus é libertador. No Evangelho de João ele fala, eu não veio para julgar o mundo, para condenar o mundo, não. O gosto de Deus não é condenar o mundo, muito pelo contrário. Ele quer a alegria, é a salvação, né? E salvar quem? Nós, todo o seu povo, todo o povo de Deus. No Evangelho de São João ele fala que não quer perder nenhuma pessoa. Ele quer salvar todas as pessoas. Ou seja, que todos entendam a sua presença, vivenciam a sua presença benfazeja. Então, o nosso Deus não é um Deus juiz, julgador. Essa ideia ficou lá no Antigo Testamento. O nosso Deus é um Deus amoroso, é um Deus Pai, é um Deus que nos quer, que quer promover a nossa vida, que quer nos resgatar de um mundo, de uma vida não tão boa, para uma vida boa, para uma vida feliz, para uma vida de paz, de harmonia, né? De presença de Deus. Que aproveitemos este ano santo, que façamos uma boa confissão e principalmente que tenhamos o propósito de não pecar. Os pecados são evitáveis, é bom a gente lembrar disso. Os pecados são cometidos de sã consciência, né? Pecado é a ação do homem contrário às vontades de Deus. Por isso a pessoa tem consciência de que ele está pecando. Então está na dimensão dele, ele pode evitar, né? Ele pode não pecar, sim. Aliás, isso faz parte do livre-arbítrio. O homem tem o direito, tem a liberdade, tem até a força para rejeitar aquilo que não convém a ele e ao projeto de Deus, à construção do reino de Deus. Quarta-feira que vem, continuaremos falando sobre o ano santo, o ano da misericórdia do nosso Deus. Até quarta-feira que vem, se Deus quiser.